Chegamos à fase mais crítica da guerra comercial. Por que mais crítica? Porque os portos dos Estados Unidos estão parando. Empresas de transporte marítimo da Alemanha já sentiram o baque. E a previsão agora, nessa semana, já é uma queda de 35% a 40% no volume de negócios no porto de Los Angeles. Então, a animosidade ficou clara, né? Entre China e Estados Unidos. Muito evidente isso, que a guerra comercial é entre China e Estados Unidos. Claro, existem outros países envolvidos, mas o alvo dos Estados Unidos é a China, com certeza. Então, qual é o momento em que... Lembra aqueles filmes de faroeste em que, no duelo, um pistoleiro ficava de frente para o xerife, por exemplo? Que os dois paravam e se olhavam nos olhos antes de um sacar ou do outro sacar? O que acontece agora é exatamente isso. Está num momento crítico em que um está olhando para o outro. No faroeste é quem saca mais rápido. Aqui, nesse caso, é quem pede arrego mais rápido. Os Estados Unidos está apostando que a China não aguenta o tranco e negocia. A China está apostando que os Estados Unidos não aguenta a pressão inflacionária e negocia. O mundo está assistindo e nervoso. Perceba que houve uma reunião entre o líder do governo da Noruega com o Donald Trump, lá na Casa Branca. O nível de nervosismo do primeiro-ministro, se não me engano foi o primeiro-ministro que foi, era uma coisa assim absurda. O nível de insegurança e de nervosismo dele. E te explico por quê. Porque o fundo soberano da Noruega está todo no tesouro americano. E é aí que está o problema. Sentindo aí a possibilidade do calote, qualquer um fica nervoso. Veja, se eu tenho bens de produção, uma pessoa, certo? Vamos colocar exemplo pessoa. Eu tenho um carrinho de pipoca. Né? Vamos supor que eu tenho um carrinho de pipoca, eu tenho o meu ganho ali. Tenho o meu dinheirinho. Certo? Aí eu recebo uma herança. Recebo um dinheirinho de herança e coloco no banco aplicado. Aquele dinheirinho da herança me dá segurança. O que eu tenho ali movimentando do carrinho de pipoca me dá uma subsistência. A Noruega, ela tem o carrinho de pipoca, sim. Mas 2 trilhões de dólares está na mão de terceiros. E o que eles têm na mão deles? Um papel. É diferente deles terem uma indústria valendo 2 trilhões. É diferente deles terem terras produzindo valendo 2 trilhões. Eles não têm nada, absolutamente. Então, o nível de insegurança do norueguês é o mesmo nível de insegurança de quem tem dinheiro aplicado. Tem lá sua aposentadoria, tem sua lojinha alugada, mas grande parte do capital está no sistema de investimento. Ou até mesmo a grande quantidade de aluguéis, né? Porque sempre existe a possibilidade de uma mudança tributária estrutural, através de lei. Sempre existe essa possibilidade de uma taxação sobre aluguéis violenta, que, por exemplo, impeça a pessoa, inviabilize o aluguel de, por exemplo, mais de 6 imóveis. Ou acima de 6 milhões de reais em imóveis. Isso é uma mudança estrutural. E essas mudanças, elas vêm para equilibrar as desigualdades sociais. Agora imagine que os Estados Unidos possa chegar para a Noruega e dizer: não dá para vocês resgatarem os títulos agora. Não temos dinheiro. Como é que fica a situação? E veja, situação financeira normalmente faz esse tipo de disrupção. Lembra na Segunda Guerra Mundial, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial? Na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha sofreu muito. Aí, como tinha que pagar lá as indenizações de guerra, né, os banqueiros foram até o governo alemão e emprestaram uma grana. Fizeram a proposta de emprestar uma grana para sair da crise de 29, que atingiu a Europa, e também sair daquela situação de difícil pós Primeira Guerra Mundial. Então foram lá e emprestaram, a juros, obviamente. Quando estourou a Bolsa de 29, o que aconteceu? Eles cobraram e não refizeram os financiamentos. Então a Alemanha se viu tendo que pagar os juros de uma dívida e sem ter o ativo produtivo concluído. Mesma coisa que eu digo assim: eu vou construir uma fábrica, chego para o banco, tá? Eu começo a construir essa fábrica, e emprestando.
Toda vez que eu necessito, eu vou lá, negocio, né? Até a fábrica ficar pronta, obviamente, né? Agora, imagine que no meio desse processo o banco tem dificuldade e ele vem e me executa e não renova financiamento nem nada. Eu estou numa situação pior que antes. Porque eu tenho que pagar os juros e o bem de produção, a fábrica, não está produzindo ainda. Olha que situação difícil. E foi exatamente essa situação que a Alemanha ficou antes da Segunda Guerra Mundial. Ela tinha a dívida da Primeira Guerra Mundial, tinha um projeto de expansão pela metade e tinha que pagar os juros para os banqueiros que exigiram o pagamento porque tiveram dificuldade financeira na crise, na quebra da Bolsa de Valores. Isso tudo acuou tremendamente a Alemanha e ela reagiu, iniciando a Segunda Guerra Mundial. Quem que pode estar acuado hoje? Os Estados Unidos pode estar acuado? Sim. Pode estar acuado. Quem mais que pode estar acuado? A China. A China pode estar acuada. Por quê? Porque ela tem muito dinheiro em títulos do governo americano. E já pensou que, por uma situação ou outra, esses ativos sejam bloqueados? Já pensou nessa possibilidade? Então muita gente pensa na possibilidade do americano, né, para não dar o pagamento, ou, enfim, viabilizar o calote, criar uma guerra. Mas a guerra pode ser iniciada a partir do chinês, se o americano criar problemas sérios para o chinês. Problemas sérios de que tipo? Tarifas, que já estão aí, e impossibilidade de resgate do dinheiro aplicado nos Estados Unidos, ou seja, congelamento dos ativos chineses nos Estados Unidos. E é possível que isso aconteça. É possível que isso aconteça. Por quê? Porque o americano está sem dinheiro. Se vocês puderem, volto a dizer, recuperem o vídeo do primeiro-ministro da Noruega lá conversando com o Trump. E o Trump, num cinismo, um sarcasmo impressionante, a repórter pergunta a respeito das tarifas, né, da Noruega, impostas da Noruega, e o Trump diz, não, eles são ricos, dá até para eles pagarem mais, e deu risada. Pensa você na presença de um gerente de banco em que numa situação dessa faz piada a respeito do teu dinheiro que está lá. Qualquer um fica nervoso. E percebi nitidamente, assista o vídeo, volto a dizer, assista o vídeo, nitidamente o desconforto, a intranquilidade, o nervosismo, a insegurança do representante do governo da Noruega. Um país que achava que estava tudo bem. E agora começa a tremer na base. Assim como está tremendo na base muita gente que tem dólar guardado, está tremendo na base quem tem ações na bolsa, está tremendo na base os países que têm títulos do governo americano. Por quê? Porque sabe que algo forte está para vir. E, volto a dizer, o pistoleiro e o xerife estão olhando um para um de frente para o outro nesse exato momento. Você vê uma situação de um porto como o de Los Angeles parando, os guindastes parando de trabalhar, é algo assustador. Não foi assustador para você quando na pandemia você percebeu que tudo estava parado, que as pessoas tinham que ficar em casa? Assim, a cena é assustadora agora, principalmente para quem trabalha lá nos portos. As importações, que até pouco tempo atrás agora, os americanos fizeram para fugir das tarifas, o que elevou em 9,6 o déficit comercial americano. Agora o que acontece? As prateleiras estão cheias, sim, porque eles fizeram muita compra para escapar das tarifas, as prateleiras estão cheias, porém não está vindo mais. Ou seja, daqui a 15, 20 dias as prateleiras estarão vazias. Vazias. Não vejo possibilidade do governo chinês recuar.
E não vejo possibilidade do Trump recuar sem que os Estados Unidos sofra um desgaste ainda maior. Porque aí, se o Trump recua, é equivalente a jogar a toalha. Perdeu. Perdeu a queda de braço. Perdeu o duelo. Tomou o tiro antes. É essa a situação. O que vai acontecer depende. Depende inclusive, da reunião que agora, essa semana, vai ter entre o Putin, o Xi Jinping e o Lula lá em Moscou. Porque se os caras colocarem a bala no gatilho, e qual é a bala no gatilho? Moeda BRICS. Aí vamos ver quem atira antes. Vamos ver quem atira antes. Então nós temos aí, de um lado, moeda BRICS. E do outro lado, o sufoco da economia chinesa. Porque é óbvio, gente, tem que analisar a seguinte situação. Uma coisa é o americano ficar sem tênis Nike, sem camisetas e assim por diante. Porque grande parte do que o chinês fabrica são essas, sabe, panela, recipiente de plástico, essas coisas. As pessoas vivem sem isso. Mas eles sabem que lá do outro lado, será que o chinês vive? Sem as encomendas? Difícil. Difícil. Difícil o chinês sobreviver. Imagina a quantidade. Porque aqui na América, essa situação de perda de poder de compra, enfim, de importação, afeta o comerciante. Afeta o comerciante. O comerciante pode agir rapidamente, mudar o foco, ele tem mais flexibilidade. Agora, o operário lá na China não tem muita flexibilidade. O cara está acostumado àquele serviço mecânico, né? Mecânico. Tempos modernos, lá do Charles Chaplin. Lembra disso? Então a flexibilidade dele, não tendo demanda, é pouca. Porém, o Xi Jinping tem um povo com maior resiliência e um povo vivendo sob um regime rígido. Ele não tem que agradar ninguém para permanecer no governo. E essa é a vantagem do chinês. Já o americano não tem essa vantagem. Estão aí. As armas estão aí. Militarmente falando, a China está se preparando e muito. Uma central de inteligência militar equivalente ao Pentágono, só que 10 vezes maior do que o Pentágono, está sendo construída agora. De uma vez só, 4 porta-aviões que provavelmente serão nucleares. Por que o Putin não invadiu de uma vez a Ucrânia ali? Não. A intenção era chamar a atenção do mundo, manter o foco da mídia ali, dando tempo para a China se armar. Essa era a jogada. O americano percebeu isso nitidamente e está reagindo. O que nós gostaríamos que acontecesse? Diálogo. Que esses dois players mundiais colocassem as armas no chão e dialogassem, e chegassem a um acordo. Mas é complicado quando duas pessoas que estão negociando se odeiam. Não existe a tal da química entre as partes. A analogia do divórcio é perfeita nesse ponto. Se existe um certo respeito, um carinho, não dá mais certo, né? Tudo fica mais fácil. Agora, se existe raiva nos olhos de ambas as partes, a coisa fica grave. Grave ao ponto, em separações, que por causa de um imóvel, o casal fica brigando, e esse imóvel vai a leilão. Já que não tem acordo, vai a leilão. O juiz bota a leilão.
E no leilão, aquele imóvel que valeria no mercado lá 5 milhões, de repente no leilão vai ser comprado a 3 milhões. Então, o casal podia chegar, um estava oferecendo 5, outro estava oferecendo 4. Chegava em 4,5 e dividia, certo? Aquele casal que podia dividir 4,5 por 2, agora vai dividir 3 por 2. É essa a situação. De um lado, o sentimento de orgulho do americano, e do outro lado, um sentimento de injustiça por parte do chinês. E quando eu digo chinês, outros povos também, que consideraram que os Estados Unidos explorou, criou guerras, matou um monte de gente, escravizou e assim por diante. A situação é essa, senhores. Vamos observar, vamos ficar atentos e sempre dizendo, compartilhe, faça seu comentário, mande um X, se inscreva, se torne membro, mande um valeu, faça qualquer coisa. Só não fique parado. Até a próxima.